A história começa com um carro capotado em meio a uma estrada de terra. Mais tarde, o homem acorda em um quarto, arrumado e com seus ferimentos tratados. De repente, alguém atrás da porta dizia, com licença. Só que o que abriu a porta foi um humanoide, metade homem e metade porco. Então, ainda naquele clima leve, o porquinho os conduz até seu último destino. Quando ele abria a porta, não era uma fazenda normal. Então nosso protagonista corria com sua filha em seus braços desesperadamente, onde o único caminho que tinha para correr era a floresta. Mas era óbvio que não. O javali o pegava pelo pescoço e dizia que, na verdade, o cheiro de sangue estava muito forte. E enquanto o protagonista se debatia, ele contrariava essa ideia, dizendo que era só pedir desculpas e estava tudo certo. Então dava-lhe um mordiscão e arrancava sua orelha. Então, sem saber a quem recorrer ajuda, ele pedia, por favor, a minha filha. E o cervo dizia, ei, tá tudo bem, não tem com o que se preocupar. Então, ele se virava e via o urso segurando a sua filha. E a pequena já estava sem vida. Tudo começa numa colina tranquila e aparentava estar tudo bem, ao qual vemos uma carroça sendo puxada por um lince e um texugo. Estes eram Nero e Doug. Nero ficava meio puto porque fazia todo o trabalho sozinho, enquanto seu amigo ficava lá brincando e panguando. Não, fala aí, quem nunca passou por isso? Mas a coisa mudava mesmo quando o vento soprava naquela carroça. Eram humanos, desde crianças até adultos, amontoados e assustados. Um deles até mexia no cadeado desesperadamente, tentando sair. E quando Nero ia ver o que estava acontecendo, ele era agarrado por uma menina. E ela implora, me ajude, me tire daqui. Mas aí o Doug chegava batendo na menina e falando, ô Nero, cuidado aí pô. Fica esperto aí, João, esses humanos são foda. Até que então, ele via uma grande cortina de fumaça subindo aos céus. E dizia, ah, é o sinal, vambora, é agora. Então eles soltam os humanos que corriam desesperadamente, mas tudo fazia parte do jogo. Pois então, os caçadores, bem armados e bem vestidos, chegavam no local. E como uma caça bem banal, eles perseguem os humanos, os capturando e dilacerando de uma forma completamente horrível. E depois de terminarem tudo de uma forma bem banal, Nero e Doug ficavam responsáveis por limpar a bagunça, com o texugo dizendo, aí, quer levar uma perninha pra casa? E o Nero responde, ah, tanto faz. Mais tarde, em um bar, com a parede decorada com cabeças humanas, ali se reuniam os animais. E os bichinhos mais fofos do mundo bebiam uma caipirinha, um Péricles no fundo, só coisa boa. E o nosso texugo se orgulhava. Ele dizia que os nobres adoraram o sabor dos humanos, e dizia que ele escolheu os mais energéticos e os melhores. Aí cara, o que tá rolando? Você acha que eu não percebi que você tá meio borocochô? Conta aí pra mim. Mas Nero dizia que não era nada e a garçonete Lontra chegava bem na hora com o pedido deles, que era uma perna assada servida no capricho. O texugo se deleita dizendo que aquilo é a melhor coisa do mundo e o Nero ficava aí, caceta. Aí ele se lembra de repente daqueles humanos mais cedo e alguma coisa dentro dele dizia, isso tá errado. Tá muito errado. Mas seu amigo dizia, aí cara, você não vai comer não? Vai esfriar. E Nero se convencendo que não tem nada de errado, ele pegava um pedacinho e tentava parecer normal entre eles. Só que depois vemos que ele bota tudo pra fora. Ah lá, estilo Tokyo Guru. E aí ele ficava, caralho mano, isso tá errado velho, eu não devo fazer isso, eu sinto que eu não devo fazer isso. Mas então voltamos para os dois amigos, e Doug dizia que no dia seguinte vai acontecer um tour para as crianças, ao qual elas vão visitar o distrito e que Nero vai ficar encarregado de fazer as coisas, dizendo que seu amigo era um cara de sorte. E no dia seguinte acontece exatamente isso. Esses capetas aí estavam numa espécie de passeio barra aula. E a molecada tava doida vendo humanos pela primeira vez como se fossem animais exóticos. Tipo, nossa, olha o ser humano, olha lá! E aí aparecia Ernest, o líder daquele local e o professor das crianças. E ele dizia, ó, tomem cuidado crianças, os humanos são um pouco perigosos, então mantenham distância. Aí o Nero tava lá observando tudo, enquanto Ernest iria começar a sua aula. Aí as crianças ficavam, nossa, eles são tão legais, são tão fofinhos. Mas os caras tava tipo, pelo amor de Deus, me tira daqui. Eu não sei vocês, mas eu acho que esse mangá é uma propaganda ao veganismo.
Eu infelizmente não posso provar nada, mas eu tenho as minhas suspeitas. Mas voltando aqui... Ah, você é o Nero, né? Prazer te conhecer. Você tava na fazenda ontem, não tava? Eu espero que você curta o nosso tour. Eu não posso negar que esse bicho é bem fofinho, mas enfim. O Nero ficava... tá bom, né? Vamos lá. Mas enfim, o tour continuava e as crianças ficavam bastante impressionadas, tipo, caramba, é dali que vem a nossa comida, legal. Até que de repente, um velho partia pra cima da criança desesperado. A criança se assustava e o Nero dizia, ei, toma cuidado, fique distante dos humanos, ok? Mas o que aconteceria se ele me pegasse? Ah, eu acho que ele ia lhe dar uma mordida, sei lá. O quê? Me morder? Mas isso é um absurdo! É, fazer o quê, né? Mas enfim, fique longe dos humanos, viu? Um pouquinho depois, quando o Nero começava a limpar tudo, Ernest se aproximava e dizia, você leva jeito pra isso. Gosta de crianças? Ah, sim, eu acho que sim. Que bom. Num vilarejo pequeno como o nosso, elas são o nosso tesouro. Ter você aqui animando o lugar conta muito. Obrigado, viu? Ah, valeu. E é verdade, a inocência deles é um tesouro. Sim, sim. Ah, mas... E que tal se encerrarmos o dia com uma atividade prática? Eu acho que vai ser muito útil para as crianças futuramente. Ah, o senhor quer dizer abatê-los aqui? Agora? Sim. O que mais seria? Sim. E ele fazia exatamente isso. Ernest colocava luvas e um avental, como se fosse fazer uma cirurgia. E o azarado da vez era um jovem exemplar que implorava por sua vida e até chamava por sua mãe. Mas a sua súplica, o seu terror, era interpretado como: vejam só, ele está cheio de energia. Isso é admirável. O importante é encarar tudo com sinceridade. É assim que se respeita a vida. A carne que vocês comem não é só um pedaço de carne. Todos os dias alguém empunha a faca e encara a mortalidade. Comer humanos é... vida. Mas é correto vivermos assim? Isso é uma excelente questão. Então lembrem-se de uma coisa. Nunca se esqueçam do respeito e da gratidão. Afinal, para os humanos, ser comida é a maior dignidade de suas vidas. E então as crianças são rapidamente doutrinadas. Nossa, então é isso! Eles se sentem felizes em serem comida! Que legal, que bacana! E o Nero fica, não pode ser verdade isso aqui, não pode ser verdade isso. Então Ernest se aproximava do humano e colocava a faca acima de seu peito. E fincando-a em seu peito, ele dizia com uma expressão demoníaca, está tudo bem, está tudo bem. Nesse momento, alguma coisa acontecia com Nero, como se fosse um despertar. De repente, ele se lembra de tudo. Desde quando chegou nesse lugar, quando foi caçado por aquelas coisas, quando viu sua filha sem vida sendo carregada por aquela coisa. E presenciando todo aquele horror, ele finalmente se lembrou. Ele é humano. Mas ao mesmo tempo que tudo fazia sentido, nada tinha lógica. E com o sangue do Titã Fundador, Nero recupera todas as suas memórias. Ele entende que todos ali não são animais e nem humanos, são monstros. Mas um pequeno ursinho aparecia com um pedaço de carne e dizia, você quer um pouquinho, moço? Aí ele voltava para a realidade e falava, não, Juninho, obrigado. E depois de todo esse rolê aí, Ernest falava, muito bem, crianças, agora se despeçam do Sr. Nero e vamos embora. E as crianças falavam, muito obrigado, Sr. Nero. Aí pronto, vim embora. Aí depois o próprio Ernest agradecia, falando, puxa vida, muito obrigado, você proporcionou uma experiência gratificante às crianças. Se acontecer alguma coisa ou se eu precisar de você, eu tô contando contigo, hein. E aí depois ele ia embora junto às crianças. Mas você pensa que ele não sabe de nada? Ah, ele sabe. Ele sabe sim. Ele só não pode provar. Mais tarde, a noite cai e começava a chover. E o nosso texugo agradece pela comida e tudo mais. Só que então o Nero aparecia todo encharcado. Nero? Que foi, mano? Você se lembra de quando você era humano? Que papo torto é isso aí, rapaz? Você era humano e agora você se lembra disso? Como assim? Aí o Nero dizia que, de repente, ele começou a se lembrar de tudo, quem ele era antes de vir a esse lugar e tudo mais. Mas o Texugo dizia, eu acho que você tem uma imaginação muito boa, isso sim. Hã? Acho que eu tô de muganga pra cima de você?
Mas aí o Doug dizia, tá, e depois? Você se lembra que é humano? Tá, e aí? Mas quando o Nego pergunta, cara, você realmente não acredita em mim? Acreditar? Como que você chegou a essa conclusão de merda? Humanos são comida e nada mais. Nós somos crianças de Deus e é impossível que tenhamos sido humanos algum dia. Aí depois ele falava, você deve estar muito cansado, você deve estar com fome, né? Fica aí de boa, vai. Mas o Nego simplesmente vai embora. E saindo pra caminhar, ele tinha uma crise existencial, tipo, quem sou eu? Quem eu devo ser? E a minha filha? O que aconteceu comigo? E nisso de tentar entender o que aconteceu, quem ele é, o que houve com ele e tudo mais, eis que de repente ele é interrompido por alguns gemidos. E era simplesmente um homem bode estudando uma mulher ao ar livre. Aí o Nego perguntava, o que você tá fazendo? Ah, sim, um momento. E aí, do nada, ele dava uma bimbada assim com toda a força né? E o Nego metia o pé dali. Aí, enquanto ele tava correndo, ele era parado por um gambá, ou sei lá que miséria é isso aí. E amigavelmente ele falava, e aí, Nego, chegou na hora certa, meu parceiro. Aí, quer experimentar um pouquinho desse humano assado aqui comigo? E o Nego saía de lá cambaleando de nojo, dizendo que aquilo é pura insanidade. Aí do nada um humano latia pra ele. Aí aparecia a dona dele falando, desculpa aí, o meu cachorro aqui, puxa vida, ele é muito danado, viu? Pois é, não tá tão distante da realidade, viu? Aí chegava um momento que o Nego, enlouquecia. O cara já tava coringando o que aconteceu com a filha dele. Que merda tá acontecendo? E a questão não é nem por ele, é por sua filha, que ele a ama do fundo do coração. Então nessa situação desesperadora, ele toma uma decisão drástica. Ele volta até o bode que fez coisas com a mulher, né? Ah, você voltou, senhor? Ah, eu sabia que ia voltar, hein? Aí, a sua sorte é que eu sou do tipo que gosta de experimentar coisas novas. Aí ele chegava na mulher e apagava o cigarro nela, só que ela não esboçava a reação. Aí ele começa a bater nela, falando, eu paguei caro em você, você tem que funcionar, você tem que esboçar alguma coisa. E isso só confirmava, eles não são animais, nem humanos, são monstros. E quando o bode falava, desculpa aí, cara, você vai ter que voltar na próxima vez. O Nego dizia, obrigado, senhor. Obrigado pelo quê? Eu finalmente sei por que estou vivo. Então, como a lei natural deveria ser, ele avança no pescoço do bode e arrancava-lhe um puta de um pedação. E abrindo o bode com uma força sobrenatural, ele dizia, eu finalmente entendi por que eu renasci. É pra acabar com todos vocês. No dia seguinte, Doug era abordado por outra cabra, que dizia que Gran, o bode de ontem à noite, tinha sumido. Então, a cena volta para Nero, que estava de bucho cheio e alma leve. E então ele falava, puxa, tô estufado. Carne animal é muito, muito boa. Soldado, agora eu serei o seu soldado, soldado.